Ó Deus querido, abra o nosso ouvido, abra o nosso coração. Senhor, que nada, Senhor, impeça de ouvirmos a Tua palavra, que nada impeça de entendermos a Tua palavra. Meu Deus, dá graça hoje, porque a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro. Gênesis. Gênesis, primeiro livro. Como tudo começou, está aqui. Nós vamos ler no capítulo 2. Nós vamos colocar aqui no monitor para que os irmãos possam acompanhar. Já está aqui, ó. Glória a Deus. Vou ler somente no momento o versículo 18, por enquanto, tá bom? Só o versículo 18. E disse o Senhor Deus. Quem disse, irmão? Foi Deus. O próprio Deus disse. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Eu vou ler de novo com os irmãos. Preste bem atenção no que está falando aqui, irmão. Só esse versículo já é a mensagem. Não precisaria nem falar nada. Porque só esse versículo já nos ensina. Olha o que Deus disse. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Amém. Quiser, pode deixar a Bíblia aberta. Se houver necessidade, nós vamos ver alguns outros versículos. Senão, nós vamos seguindo aqui a ministração, tá bom? Aleluia. Irmãos, veja bem, a família, hoje nós vamos orar pela família daqui a pouco, mas antes nós vamos orar pelos casais que estiverem aqui na igreja. Também, aproveitando que vamos orar pelos casais, você também que tem problema na área sentimental, você deve orar, buscar de Deus, porque olha aqui a resposta. Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Por isso que Deus fez a sua companheira. E a sua companheira tem que ser igual a ele. Igual. Porque Deus criou igual. Mas nós vamos ver que alguma coisa aconteceu que atrapalhou tudo, né? Então, fique atento aí. A família começa com o casal. O mundo ensina ao contrário da Bíblia. Por que o mundo ensina ao contrário da Bíblia? Porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando você vai a um cemitério e dá uma olhada nos túmulos, aqui jaz fulano. Aqui jaz fulana. Tem lá a data que nasceu, a data que morreu. Então o que é jaz? O mundo jaz no maligno. O que quer dizer isso? O mundo está morto. O mundo está morto. Para ele tanto faz como tanto fez. Para ele tanto faz a coisa está certa ou a coisa está errada. Por quê? Porque o mundo já está no maligno. O próprio Jesus disse que o príncipe desse mundo não é ele. Não é Jesus. O príncipe desse mundo não é Jesus. O próprio Jesus disse que o príncipe desse mundo é Satanás. Então, Satanás, como sempre se rebelou contra Deus, e sempre afrontou a Deus, ele continua no trabalho dele. Ele continua fazendo o que ele gosta de fazer. Mas o que a Bíblia diz para nós? O que Deus nos ensina? Que a família começa com um casal de um homem e de uma mulher, de um macho e de uma fêmea. Porque no original diz um macho e fêmea. Deus criou assim.
É interessante, irmão, e o mundo ensina ao contrário. Essa semana, a igreja evangélica se escandalizou tremendamente com a notícia de 2 pastores homens casando. Os 2 casaram. Que igreja é essa, irmão? É como está lá no Apocalipse. Essa não é mais uma sinagoga de Deus, é a sinagoga de Satanás. Então está cheio de igreja que não é igreja de Jesus, é igreja de Satanás. Satanás está no comando. Hoje existem muitos falsos profetas e engana todo mundo com as suas falsas revelações e com os seus falsos ensinamentos. Então estou falando para você saber. Existem as igrejas que são de Deus neste mundo, mas a maioria, porque Jesus falou que a porta é larga e a maioria não entra pela porta estreita, mas entra pela porta larga. Olha só. Então, irmãos, não vá pela maioria, mas vá pelo que a Bíblia te ensina. A Bíblia ensina que o casamento é feito de um homem e de uma mulher. Saiu disso, está errado. Saiu, está fora do plano de Deus. Vamos lá então. Deus criou todas as coisas, todo mundo sabe disso. Você já aprendeu isso aqui, né? Aqui, e lendo a Bíblia. Deus, Ele criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aqui o que diz aqui. Ele colocou o nome de mares na parte de águas. Ele colocou. E colocou o nome de terra na parte seca. Aí, às vezes as pessoas dizem que fulano, cientista ciclano, é que colocou o nome no planeta Terra. Mas quem colocou o nome foi o próprio Deus, porque foi Ele quem criou. Então veja bem, irmãos, o que nós vamos aprendendo aqui. Depois Deus criou Adão. Depois que Deus plantou um jardim, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. E criou todas as coisas. Depois ele criou, por último, depois de tudo criado, ele criou Adão, o homem. E foi o próprio Deus que deu o nome no homem de Adão. O próprio Deus. Ninguém colocou a não ser Deus. Deus colocou o nome no homem de Adão. Agora, Deus trouxe tudo que ele tinha criado para mostrar para Adão. Tudo. Ele trouxe os animais, os domésticos, selváticos, ele trouxe os peixes, ele trouxe as aves, quer dizer, ele trouxe tudo que ele criou, inclusive as plantas. Deus só colocou o nome em 2 árvores no jardim. Uma da vida e o outro do conhecimento do bem e do mal, só. O resto, quem colocou foi Adão. Porque Deus deu autoridade para Adão dominar tudo. Então Deus trouxe tudo para Adão. E a Bíblia diz, e tudo que ele colocou o nome, esse foi o seu nome. Agora, ficamos imaginando, esse homem que saiu das mãos de Deus, a inteligência, a sabedoria que esse homem tinha, o vigor que esse homem tinha, é tanto que ele viveu quase 1000 anos. Olha só, irmão. E ele colocou o nome em tudo. Mas veja bem, antes de Deus ter criado a mulher, foi que aconteceu isso. Ele não tinha criado a mulher, Deus não tinha criado a mulher ainda. E Deus ficou observando este homem, Adão, colocar o nome em tudo. No macho e na fêmea. E quando ele terminou de colocar o nome, foi que Deus disse, não é bom
que o homem fique só. Porque até mesmo os animais, as aves e tudo, tem o seu macho e a sua fêmea. Mas antes, nós vamos ver uma coisa interessante, que Adão, ele olhando para a serpente, foi ele quem chamou aquele animal de serpente. Foi Adão quem colocou o nome na cobra, vamos dizer assim para vocês entenderem, de serpente. Foi Adão. Olha, agora eu faço uma pergunta. Deus, ele amaldiçoou a serpente depois do pecado de Adão e Eva. Você acredita que a serpente tinha pernas? Ou que a serpente tinha asas? O que você acha? O que você pensa? Eu não estou perguntando o que você tem aprendido por aí. Eu estou perguntando o que você pensa. O que você acha? Vamos ao achismo agora. O que você acha? Você acha que a serpente voava? Você acha que a serpente andava? O que você acha? Porque quando Deus amaldiçoou a serpente, o Senhor disse então que agora ele ia comer do pó da terra. Mas como ela era antes? O que a Bíblia fala? Que Deus amaldiçoou a serpente. Mas eu quero dizer uma coisa interessante para vocês, porque nós estamos aqui para aprender. Esse aqui seria o ensinamento às quartas-feiras. Mas como a maioria não pode vir na quarta, então vamos ensinar no domingo de manhã, tá bom? Ó, a serpente, ela tinha pernas e pé. Ah, como que eu sei disso? Vamos lá então. A própria ciência explica isso. E diz que a serpente, antes de ser amaldiçoada por Deus, ela tinha pernas. E os cientistas usam uma sigla, que depois você pode examinar. Uma sigla de 3 letras. O Z, o R e o S. Para explicar isto. Para explicar que a serpente tinha pernas e pés. Antes de ser amaldiçoada por Deus. Era um dos animais mais bonitos que tinha no Jardim do Éden. Era um dos animais mais inteligentes que tinha no Jardim do Éden. Era o animal de mais sagacidade. Era a serpente. Veja bem. A serpente em si, o animal serpente, ela traz com ela as marcas da onde eram as pernas delas. Isso quem prova, não sou eu, é os cientistas. Eles provam, mostram, e seria muito interessante você aprender para ver, irmão, porque quando Deus amaldiçoa uma coisa, está amaldiçoada. Por exemplo, nós vivemos numa terra amaldiçoada. Você olha para essa terra, quanta beleza tem nessa terra. Quantas coisas maravilhosas tem nessa terra. Mas nós vivemos sobre maldição. Deus amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a mulher, Deus amaldiçoou a terra, porque ele disse assim, a terra agora, a partir de hoje, é amaldiçoada por causa do homem, por causa de Adão, do pecado de Adão. Então nós vivemos sobre maldição. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio e levou na cruz do Calvário toda a maldição. Está livre dessa maldição de Deus todo aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Até o dia de nós sermos resgatados pelo Senhor. É isso que a Bíblia me ensina. Veja bem, irmão. Depois de tudo isso, Deus olhou, o versículo que nós lemos, resolveu, na sua infinita bondade, misericórdia, poder, sabedoria. Você sabia que a primeira coisa que Deus criou não foi a terra, não foi o céu, não foi o ser humano, não foi animal, não foi anjos.
Não foi nada disso? Quem sabe? Só levanta a mão, não precisa falar. Só uma pessoa sabe o que Deus criou primeiro? 2, 3, 4. A primeira coisa que Deus criou foi a sabedoria. A primeira coisa que Ele criou foi a sabedoria. Entendeu? Olha, então depois que Ele apresentou tudo a Adão, e Adão pôs o nome em tudo, agora aconteceu o seguinte, Ele fez Adão dormir, como nós aprendemos pela Bíblia, e trouxe e fez de uma costela de Adão uma mulher, um semelhante a ele. Porque o homem e a mulher são iguais, com algumas diferenças, para poder cumprir o que Deus mandou. Criar, ter filhos e encher toda a terra. Já está até cheia demais, viu, irmãos? Agora precisa tomar cuidado nessa palavra aí, tá bom? Então vamos lá. Quando Deus trouxe a mulher e apresentou Adão, Adão olhou para ela e disse: essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Ou na outra tradução, ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada, depende da tradução. Mas vamos ficar com essa aqui corrigida, que é a mais correta, tá bom? Então Adão colocou o nome de mulher na sua companheira. Depois, quando Deus falou então que eles teriam que ter filhos, ter uma família, e começar a encher a terra com os seus filhos, aí Adão olhou para a mulher e colocou o nome nela. Ela será chamada Eva. Para quem Adão estava falando? Para Deus. Porque Deus que trouxe a mulher para ele. Ela será chamada Eva. Então veja bem, irmão, que coisa poderosa. Aí Deus, então, abençoou aquele primeiro casal. Eu fico imaginando a formosura desse casal, a beleza desse casal, a sabedoria desse casal, que saiu das mãos de Deus, o primeiro. Então, agora Deus chama os dois e conversa com os dois. Vocês vão morar aqui, no jardim do Éden. Era para construir casa? Não era para construir casa. Era para viver no relento. Era para viver tranquilo, sem preocupações. Qual era o trabalho deles ali? Lavrar e guardar o jardim do Éden. Quer dizer, isso é cuidar de tudo. Eu entrego para vocês esse jardim que eu plantei aqui, e vocês vão cuidar desse jardim. Aí vem a ordenança. Deus fala direto com Adão, não com a mulher, mas fala direto com Adão. Mostrou todas as árvores frutíferas do Éden. E disse para eles, ou para ele, porque ele, o homem, Deus constituiu ele na casa como cabeça. Agora, quando o homem é frouxo, como Sansão, por exemplo, foi um frouxo, cheio do Espírito Santo, mas frouxo. Não é porque eu sou cheio do Espírito Santo que eu sou bonzão dentro de casa. Às vezes eu posso ser cheio do Espírito Santo da igreja, mas em casa eu sou um banana. Porque eu não cumpro aquilo que Deus exige de mim. Como a mulher foi constituída por Deus, companheira, o igual. Quando a mulher vê que o homem não dá conta da sua responsabilidade, então ela toma conta do que ele devia tomar conta. É o que está acontecendo no mundo hoje. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, estamos nesse dia, existem 7 mulheres para cada homem. E assim muitos homens não são homens. O problema é esse. Olha, irmãos, veja bem. Aí Deus falou, lá não vou ler o versículo, mas no capítulo 2 mesmo, versículo 24,
Deus dá a ordenança como o casal deveria viver. E como que os casais que viriam depois deveriam viver. Explicando que desse casal, ele tendo filhos, então se formaria aquilo que Deus desejava e que está dentro do plano de Deus, que é a família. Então do casal vem a família. Eu pergunto uma coisa para vocês. Quando você completa aniversário de casamento, quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Nossa, quanta gente casada. E você está fazendo papel de homem? Pergunto para os homens. E pergunto para as mulheres, você está fazendo papel de mulher? Porque se não tiver, está ao contrário do que Deus quer. Então veja bem, quando nós fazemos aniversário de casamento, começa lá chamando bodas. 1 ano de casado. 1 ano de casado é bodas de papel. Bodas de papel. Depois vem as bodas de algodão, os 2 anos. 3 anos, bodas de trigo. Depois o 4º, bodas de flores. Ainda está em lua de mel. Apesar das discussões e dos desentendimentos, porque até enquadrar dois pensamentos diferentes não é fácil. E depois vem as bodas de madeira, e assim vai. Por exemplo, eu e a irmã Alice fizemos 52 anos agora, né? O que acontece? 52 anos de casado. O que é? Bodas de quê? Bodas de argila. Bodas de argila. E cada ano de casado se comemora. Agora, como que você comemora o seu aniversário de casamento? Como que você faz? Como que você faz? Uns saem para jantar fora, outros vão dar um passeio, outros, se puderem, tiverem condições, vão fazer uma viagem. Mas, veja bem, a estatística diz que para realmente um casal, depois de casado, só vão se adaptar um ao costume do outro depois de 5 anos. Enquanto não tiverem 5 anos de estarem juntos, viverem juntos, brigarem juntos, 5 anos. Só depois de 5 anos, então, as coisas começam a se acertar. Até 5 anos, irmão, é problema. É por isso que muitos casais não duram muito. Principalmente nos nossos dias hoje. Porque o homem já tem tudo o que ele quer antes do casamento. Para que ele vai casar? Me explica isso. E quando chega a casar, a briga é maior. Não tem novidade no casamento. É sério. É uma coisa muito séria. É ou não é? Agora, vem a coisa mais séria. Vem a coisa mais séria agora no casamento. Porque senão, a família vai desmantelar rapidamente. Daqui a pouco um está de um lado, outro está do outro. E quanto à vida espiritual de vocês? Do casamento. Como que está? Como que vocês comemoram a vida espiritual? Porque é o seguinte, irmão. Eu vou explicar uma coisa muito séria para vocês. Por isso que a Bíblia ensina que a relação sexual só pode ser realizada depois do casamento. E diante de Deus é abominação se um casal de namorados ou noivos tiverem uma relação sexual antes do casamento. Diante de Deus é abominação. O dia que você se converter de fato e de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão a Deus do pecado que você cometeu. Porque presta atenção, porque quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, estou falando porque só tem adulto aqui dentro da igreja, senão não ia falar isso assim. Quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, preste bem atenção, o espírito que está nela passa para ele.
E o espírito que está nele passa para ela. Vocês sabiam disso? E por isso, vem as ordenanças de Deus referente ao casamento. Para que o casal seja abençoado e para que a família seja abençoada. Então, a pergunta que o Senhor está fazendo é a seguinte. Muito bem, fisicamente, materialmente, você comemora de várias formas. Mas espiritualmente, você renova a sua aliança com Deus? Porque a maioria dos casais, eles querem uma bênção. Ou na igreja evangélica, ou na igreja católica. Eles querem. Apesar que, muitas vezes, irmão, a maioria não estão ali porque querem uma bênção verdadeiramente. Eles querem aparecer para os parentes, para os amigos. A noiva tem aquela coisa de querer se vestir de noiva sem ser virgem. Hoje virou uma baderna. O mundo virou uma baderna. Virou uma bagunça. A pessoa engana-se a si mesma. E a coisa é muito séria, irmão. O casamento é uma coisa muito séria. Porque o casamento humano de um homem e de uma mulher representa o casamento de Jesus com a sua noiva. E isso é muito sério. Então nós precisamos aprender isso. O homem precisa aprender a ceder, a mulher precisa aprender a ceder. Depois de 52 anos de casado, nós aprendemos muito na vida. Eu creio se realmente nós tivermos aqui o ano que vem encontro de casais, eu mesmo vou dar a palestra, eu e a irmã Alice. Porque a experiência que nós temos, irmão, não é que nós ouvimos falar, não é que nós aprendemos com alguém, não, é na nossa vida, do dia a dia. O começo realmente é complicado. Por quê? Porque a mulher, ela vem de uma família. Às vezes totalmente diferente do homem. E quero dizer uma coisa, todo casal diante de Deus, um dia vai ter que dar conta. Ou você está pensando que é brincadeira? Está pensando que é brincadeira, irmão? O negócio é mais sério, muita gente vai para o lago de fogo, não é porque não aceitou Jesus, não. É porque não soube levar o seu casamento. Se você não souber levar seu casamento, você está perdendo tempo. Porque o casamento que você tem, representa, o homem representa o Senhor Jesus, e a mulher representa a igreja de Jesus. E qual é o testemunho que você está dando? Então, olha, preste bem atenção. Eu estou falando bem rasgado mesmo, irmãos, para vocês entenderem o que Deus está falando aqui com a gente. Para quê? Para que você se conserte. Conserte enquanto tem tempo. Porque vai chegar uma hora que não dá mais tempo. Não tem mais como. Então, enquanto tem tempo, se acerte. A vida espiritual, irmão, ela é mais importante do que a vida física. Porque a vida espiritual, ela é eterna. A vida física acaba. O homem vai ficando velho, a mulher vai ficando velha, a beleza vai se acabando, a atração vai se acabando, e a coisa se torna séria. Agora, se tem o verdadeiro amor, se tiver o verdadeiro amor no casal, o homem amar a sua mulher como a Bíblia manda, amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja, e a mulher amar o seu marido como a Bíblia manda, então podem ficar velhinhos, andando de bengala, até sem bengala, nem podem andar mais, mas irmão, o amor continua. Se você quer ser bem sucedido no teu casamento, convide Jesus para entrar no casamento. Talvez o seu casamento está desmantelado, talvez o teu casamento está com problema, talvez você não se entenda com a sua mulher, a mulher não entende com o marido, eu não sei o que está acontecendo,
Talvez você já tem família, não entende, não compreende os filhos não te compreende, uma confusão. Mas eu quero dizer uma coisa. Ainda há tempo de você convidar Jesus para fazer parte do teu casamento e da tua família. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, em nome de Jesus.